Olá, bem-vindo, bem-vinda você a mais um episódio do Radar de Inovação. Você já conhece, é o nosso podcast há mais de um ano aqui em GZH, falando sobre transformações, tecnologia, ideias, possibilidades para o futuro dos negócios e da educação. A gente sempre convida você a participar, comentar lá no YouTube, também mandar a sua sugestão pelo e-mail, acessar lá a GZH, o site está todo reformulado, tem novidades, tem novos colunistas, tem novas possibilidades de você acessar vídeos, cartoons, tem muita coisa bacana lá em GZH, vai lá em 0 hora também no site da Rádio Gaúcha e lá você procura pelos podcasts e encontra o Radar de Inovação. Não apenas esse que eu estou conversando com você agora, mas os outros desde o início do ano passado, também passando pelo Salt Summit deste ano. Lembrando que a gente tem a Kizzy Abreu na produção, o Leandro Carvalho trabalhando com multimídia, também na operação de áudio e de vídeo, e você sempre é um convidado a nos seguir lá no YouTube, também no Spotify, acompanhar no SoundCloud e, se você eventualmente tiver ligado, também na Rádio Gaúcha aos finais de semana. Nós voltamos a falar de boas ideias, de negócios que transformam o mundo corporativo e também a educação do futuro, e a gente vai falar com a Elis Pool, que é diretora de novos negócios, e o Júlio César Machado, diretor de tecnologia da Tuto. O que é a Tuto? A Tuto é uma empresa que provavelmente tá no seu negócio ou tá dentro da sua esfera, porque muita gente aí dá um vale-refeição, dá um auxílio viagem, ajuda com benefício para academia. E o que se chama isso? Na prática, no mercado, são o que se chama benefícios corporativos. A Tuto trabalha facilitando esses serviços para as empresas. Então, agilizando processos, economizando gastos, fazendo com que a empresa tenha que trabalhar menos com essas demandas que não são o dia a dia delas e mais com o que importa realmente. Então a gente vai entender um pouquinho o que pode se inovar em um setor que está tão arraigado no mercado, mas que cada vez mais as empresas querem deixar isso de lado para focar no seu core business, no que tem que fazer mesmo. Primeiro, quero agradecer vocês dois por estarem aqui no nosso estúdio, terem vindo de Caxias, e pela oportunidade de falar com vocês, já perguntando pra gente como é que surge, da onde que vocês entraram nesse nicho de benefícios corporativos e com tecnologia também. Bom, né, primeiramente gostaríamos de agradecer, né, estar presentes aqui no podcast. E falando um pouquinho então da Tuto, né, ela surgiu em 2021, mas ela foi uma pivô, né, de uma empresa que começou um pouco antes ainda, né, lá em 2011, e o Júlio é um dos fundadores, né, desta empresa, pensando em inovar na parte de gestão de benefícios. Inovar como? Através da metodologia de benefícios flexíveis, né? E a metodologia de benefícios flexíveis, ela vem numa onda de entender qual é o melhor momento do colaborador, de a empresa dar visibilidade desse momento e fazer com que ele possa escolher o que ele quer aplicar nos seus benefícios corporativos conforme o perfil dele, o momento de vida ou as necessidades que ele está tendo naquele momento. Mas isso foi lá no início, né? Ainda era uma onda, né, Júlio? Acho que o Júlio pode falar, né? Ainda não muito surfada. E quando a gente pivotou, né, fez o pivô e fez todo um rebranding para Tuto, a gente trouxe uma visão de benefícios também no sentido de tentar auxiliar as empresas a melhor gerir isso, como você mesmo falou naquele início ali, de que elas possam estar pensando a estratégia do negócio delas e deixando essa parte da gestão de benefícios um pouco mais facilitada e com uma grande visibilidade por parte do colaborador, né? Ele ter a visibilidade, o poder de escolha, ou se a empresa não der esse poder de escolha para ele, mas que ele tenha essa visibilidade e uma facilidade na escolha dos benefícios corporativos. Porque, Júlio, como é 100% dos lugares que eu tô habituado, ou nem tem benefícios, ou quando tem benefícios é aquela coisa assim, que legal, todos teremos acesso ao vale compras em tal lugar, né? Uhum. E que bacana. E aí algumas pessoas reclamam, não, mas o tal lugar fica muito longe, eu não tenho como utilizar. Ou o tal lugar só tem produtos ruins, não adianta eu comprar uma coisa de lá. E o que vocês estão trazendo é a perspectiva de que, olha, a empresa está dispensando gastos com o tal lugar, mesmo que você não compre no tal lugar. Então,
por que não fazer, já que está gastando tempo, dinheiro, paciência e saúde mental de todo mundo, por que não fazer com que isso efetivamente se transforme, né? Isso. Como disse a Elisa, a gente começou lá em 2011, talvez de uma maneira inovadora mesmo, né? Tentando trazer esse conceito de benefícios flexíveis que no Brasil ele era pouco empregado, algumas empresas multinacionais trouxeram o conceito de fora, né? Mas não tinham essa cultura de flexibilização, ou seja, de dar para os colaboradores o poder dele escolher aonde ele vai gastar, né? Quando as empresas falam de benefícios corporativos, normalmente elas se atentam àqueles legais, né? Aqueles que eles são obrigados a dar, o vale transporte, o vale alimentação, refeição, né? A assistência médica, odontológica, né? Mas não se pensa na percepção disso de valor do colaborador como um todo, né? E também a gente entendia que essa metodologia tradicional, vamos dizer assim, de concessão de benefícios, ela não atende às pessoas diversas que existem na empresa e momentos de vida diversos também, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A empresa, ela dá o plano de saúde para os seus colaboradores e seus familiares, né? Então, eu eventualmente tenho 4 filhos, a Elisa é solteira, né? Eu estou usufruindo de mais benefícios que a empresa me dá do que a Elis, e a gente tem uma função parecida, então não é justo também, né? Ao mesmo tempo que se a gente levasse isso para uma percepção de valor geral na remuneração, ela poderia alocar isso em outras coisas que ela quer. Ela está no momento de cuidar da saúde, uma academia, eu quero estudar, né? Por que não eu empregar isso de uma maneira diferente? Então essa visão que a Tuto quis trazer para o mercado, né? Que benefício não é só... Obviamente a gente precisa atender as questões legais, mas não é simplesmente ficar, né, no que a lei ou a convenção coletiva lá daquela categoria me obriga a dar. É sim olhar para os colaboradores, para suas necessidades e fazê-los compreender também, né, que o benefício é uma parte da remuneração estratégica, né? A empresa investe valores para pagar os benefícios que ela oferece a ele, então é interessante que ele tenha essa visibilidade e usufrua, né, desse valor que a empresa está dando. Certamente tem gente nos ouvindo e nos assistindo que deve estar pensando assim: olha, muito legal, essa ideia é muito boa, mas se der mais flexibilidade para os benefícios eu vou gastar mais. Porque hoje o meu plano cobre o hospital tal, e o que vocês estão me dizendo é que talvez ele queira usar esse recurso em academia, não em plano, e não é justo porque eu não tenho parceria com a academia. Como que vocês explicam isso para as organizações quando vocês vão vender os serviços de vocês, e como incorporar esse discurso que está tão arraigado de que o benefício é um favor ou de que é algo que é legalmente previsto, mas que mais do que isso também não tem como fazer? Claro, quando a gente fala com uma empresa sobre como flexibilizar, ou muitas vezes pode ser que não precise necessariamente flexibilizar, se passa necessariamente por um estudo de viabilidade, né? Justamente para levantar esses pontos de que, pô, será que a minha conta não vai ser diferente? Eu não vou ter que investir para deixar todo mundo igual? Enfim, né? E isso sim vai para uma parte orçamentária ali do processo decisório, né? Ela precisa passar muitas vezes por este processo decisório. E se levanta justamente esses pontos de atenção, né? Olha, se eu tenho um convênio médico e eu tenho 100% hoje da minha empresa nesse convênio médico e de repente eu abro isso para uma forma de adesão, muitas vezes o convênio sobe, isso pode aumentar meu custo. E tem um outro ponto que em alguns casos essa parte não se flexibiliza. Olha, a minha premissa é de que ele pode escolher entre colocar ou não um filho, a esposa ou o marido dentro do plano de saúde, mas a parte do colaborador, a empresa define essas regras. Então, a gente sempre trabalha com o cenário da empresa, dentro da plataforma, onde a gente também possa dar essa flexibilidade para o colaborador, mas com algumas regras. Então, as regras são definidas em conjunto, né? A empresa, ela muitas vezes sabe do cenário dela. E outro ponto importante, acho que o Júlio também comentou, é sobre a questão de que a gente precisa manter as regras do acordo coletivo, né? Não tem assim ninguém tá... se o acordo coletivo diz que a alimentação tem que ser no mínimo R$500, por exemplo, dentro do regramento da plataforma vai ser R$500, o colaborador precisa buscar aquilo. Então, há um conjunto de regramentos que devem ser respeitados. Júlio, agora a gente está passando um caminho, vocês explicaram de onde vieram, com o que trabalham.
bom, flexibilizamos. Vocês fazem isso por um processo inovador através da tecnologia. Como funciona isso? Vocês desenham plataformas para cada empresa? Vocês adaptam uma plataforma para cada empresa? Explica para o público que é leigo em tecnologia como é que vocês fazem essa particularização, digamos, para cada tipo de cliente. Bom, a premissa da Tuto é de fato criar uma plataforma tecnológica, né? Então nós somos um produto de tecnologia focado na gestão de benefícios e a gente não atua nas pontas, né? Nós não vendemos benefício algum, nós não representamos nenhuma empresa, mas a gente é um hub, né, que as empresas podem usar para integrar tudo isso, né? E a gente pensa na plataforma como uma forma geral para que todos os tipos de clientes, nos seus mais diversos tamanhos e negócios e necessidades, consigam utilizar a mesma plataforma de forma customizada, né? Então a plataforma ela é bastante parametrizável, a gente consegue definir uma série de regramentos para cumprir requisitos legais, como a Eli estava citando, ou uma política minha interna que eu quero valorizar um auxílio creche, ou eu quero valorizar a capacitação dos meus colaboradores, né? Então cada empresa tem a sua realidade, as empresas às vezes têm necessidades de manter os seus talentos ou de atrair, então oferecem pacotes de benefícios diferenciados, né? E a plataforma como um todo consegue, através de alguns regramentos, parametrizações, né? E de um trabalho consultivo que a Tuto também oferece, né? Utilizar os recursos tecnológicos que a gente entrega para customizar o seu programa de benefícios, integrar com sistemas de folhas de pagamento e gestão, integrar sim com as empresas de benefícios lá na ponta, planos de saúde, empresas de alimentação, cartões e tudo mais, né? Então a gente realmente se coloca como essa ferramenta parametrizável, né? Ao mesmo tempo que ela é uma só, ela é customizável para a necessidade de cada cliente. Mas aí quando a empresa faz a assunção desse método e conversa com vocês e diz assim, ok, gostei da ideia, vamos nos integrar, acaba a conversa da Tuto ou vocês passam a ter uma análise constante de como é que está sendo feito o processo, vocês têm que designar uma pessoa para olhar, como é que funciona isso na prática? A empresa encerra o diálogo a partir do momento que ela assumiu a plataforma? Como é que funciona isso? Não, queres comentar eles? Na verdade, a gente tem faz um contrato de suporte, como se fosse um software as a service, né? E ela tem esse suporte, a gente tem seguidamente melhorias na plataforma, onde a gente disponibiliza para todos os nossos clientes. Se eles têm necessidade de uma parametrização nova, a gente está sempre ali para auxiliá-los, né? E tem, além desse processo que ele é em constante movimento, né? Na verdade, os clientes têm novos fornecedores, têm novas necessidades, isso é muito comum, né? A gente tem sempre um acompanhamento quando o cliente também precisa que o colaborador dele lá na ponta faça uma eleição que se chama, né, uma escolha de benefício. A gente muitas vezes acompanha também esse processo com ele, às vezes fazem a cada 6 meses, né, então a gente consegue estar fazendo esse acompanhamento bem próximo. É importante citar também que a plataforma ela tem basicamente 2 ambientes, e isso é um outro ganho que o nosso cliente tem, né. Ele tem toda a parte da administração desses benefícios, como o Júlio citou, que é um hub integrador, nós chamamos, mas o colaborador também tem na palma da mão dele a visão do total compensation, do que ele ganha versus benefícios, da escolha do pacote de benefícios dele, o que ele fez, o que ele escolheu, informações sobre os benefícios dele. Então, a gente tem 2 ambientes. Essa visão do colaborador, ela é um ganho muito grande da plataforma também, porque ele passa a ver benefícios como uma remuneração, como a gente citou anteriormente, como uma estratégia de remuneração estratégica, né? Quando vocês fazem esse diagnóstico, né? Eu estou pensando que muita gente está nos acompanhando, vai nos acompanhar depois e vai dizer, olha, me parece interessante, mas eu não sei como é que eu faria esse negócio de parceria com a academia, com o Gympass, não sei o quê. Então, eu quero isso, mas não quero me incomodar. E aí eu queria perguntar para vocês, se chega pessoas interessadas na ideia da flexibilidade, mas que não querem assumir o compromisso de ter que criar todo esse leque de diversidade sem sair do seu foco, daqui a pouco digerir, como a gente está passando agora, o efeito de uma enchente, né, o impacto de um momento econômico mais frágil, assim. Geralmente o cliente que nos contrata, ele acaba utilizando a plataforma como se fosse a gestão dele, né? Os contratos, muitas vezes ele tem parceiros que ajudam ele nesse processo.
A gente pode também, muitas vezes, auxiliar, mas o normal é nós termos parceiros que fazem esse tipo de integração entre o cliente e a gente também. Mas acabamos não administrando os benefícios para o cliente. Agora, quando vocês citam, falando um pouquinho ali da enchente, é interessante isso, né? O enchente, ou pandemia, todos esses eventos que não são, né, o comum, né, de acontecer, a gente percebe que principalmente os nossos clientes têm uma facilidade muito maior de adaptação ao benefício dele. Quando você tem lá um benefício tradicional, que ele é meio estanque, que ele fica, né, sempre na mesma, ele não consegue se movimentar de uma maneira tão rápida como aconteceu na pandemia, que muitas vezes as pessoas tiveram que ir lá para o auxílio home office rapidamente e conseguiram mudar isso, e mesmo tendo um fornecedor que assume esse meio de pagamento, a plataforma auxiliou eles a se moverem rapidamente. Na enchente, né, um fato que infelizmente aconteceu, também a gente teve umas mudanças rapidamente de que essas pessoas tiveram que ir para home office, quem tinha flexível ou quem estava com uma certa flexibilidade mudou isso facilmente, né? Então, mas eu acabo não assumindo essa administração, né? Voltando à tua pergunta inicial, né, Tércio? E perfis. Eu imagino que quando a gente fala de gestão de benefícios, eu trabalho aqui na RBS, então a gente tem um refeitório, a gente pode pleitear o Vale Transporte, tem o plano de saúde. Imagino que diferentes perfis de empresas tenham diferentes compromissos com os seus funcionários, com os seus terceirizados, enfim. E eu queria perguntar para vocês qual é o perfil, se é que dá para traçar, né, uma persona, quem são as personas de vocês, quem é que procura a Tutu para conhecer, quem é que já sabe o que quer e direciona a atenção a vocês? Hoje os nossos clientes, parte dos nossos clientes, eles são clientes acima de 500 colaboradores, ou, né, a gente tem clientes menores, mas a gente percebe que precisam ter um RH um pouco mais estruturado, né? Por quê? Porque ele começa a ter uma gestão de benefícios. Ele olha a conta de benefícios, né, como uma conta muito estratégica. Esse é o nosso cliente. Às vezes é um cliente menor, mas ele já tem essa cultura da gestão de benefícios. Empresas de tecnologia, óbvio, né? Setor financeiro, agro, são hoje focos muito importantes. São empresas que querem se diferenciar. Principalmente essas empresas que precisam muitas vezes de mão de obra, e elas veem também na gestão de benefícios uma forma de se diferenciar no mercado, né? Você está falando aqui, e eu estou olhando o site de vocês enquanto tu está me respondendo isso, que é o olhar para... não só para a empresa não gastar recurso à toa, Isso. ou quanto para convencer as pessoas de que, às vezes, aquela dúvida entre trabalhar em um lugar e outro, ou gerenciar um lugar e outro, pode estar nos benefícios, né? Exato. Isso aparece para vocês? No dia a dia, assim, de as pessoas sentirem que faz diferença daqui a pouco determinada empresa oferecer exercício físico, porque aquela pessoa tem uma demanda de exercício físico e a outra olhar para isso com menos atenção, assim? Sim. Hoje a gente percebe que o cliente... nós temos um cliente, por exemplo, em São Paulo, que eles têm um olhar tão forte na gestão de saúde, né? Até por ser uma empresa de saúde também, mas o foco na saúde do colaborador, que eles oferecem uma série de benefícios pensando em mental health, em academia, eles têm programas, né, de incentivo, de N formas de saúde, porque eles entenderam que primeiro que é o business deles, e segundo que ele tem o colaborador muito mais engajado, quando eles conseguem ver isso, né, passar isso de ser uma empresa, uma marca empregadora, onde se preocupa com a saúde física e mental dos seus colaboradores. E óbvio, eles têm um menu de benefícios, de uns 30 benefícios dentro do pacote deles, então eles estão enxergando as pessoas mesmo como únicas, né? Com certeza o pacote de várias... Se a gente nos solicitar aqui pelo nosso perfil, cada um escolheria um pacote de benefícios totalmente diferente um do outro aqui, né? Então, e isso mostra, quando a empresa faz isso, ela está olhando o colaborador como uma pessoa, né? E não como um grupo e alguém escolheu para eles. Eles têm, dentro do engajamento deles lá, do processo deles, eles se chamam até de empoderar seu colaborador.
Eles estão empoderando o colaborador deles a escolher o que eles querem. Eles não querem que o RH escolha nada para eles, no máximo dê as opções. Eu queria só voltar uma casinha antes na tua pergunta, né, sobre o nosso cliente-alvo, digamos assim, para corroborar o que a Eli estava falando, né? A gente tem empresas de 30, empresas de 15 mil colaboradores que são nossos clientes, né? Mas o que define isso é justamente esse olhar que elas têm de cuidado com o seu time, né? E a sua marca empregadora, o seu poder de atrair o bom profissional do mercado também, né? E nisso que você perguntou também, a gente tem casos, né, de clientes que nos relatam, nossa, eu perdi um colaborador, foi trabalhar na concorrência, ele voltou aqui 2 meses depois, porque ele chegou lá, ele não podia escolher isso, ele não tinha aquilo, ele percebeu que os benefícios aqui que ele tinha, né, voltou, e nós tivemos clientes que chegaram até nós comercialmente para conhecer a solução. Nossa, eu tive entrevistei um candidato aqui, ele me pediu sobre benefícios flexíveis, pediu se a gente usava Tuto aqui, né? Então esse cuidado, esse valor que ele, né, essa compensação total, que é um termo bastante comum agora, né, é percebido sim pelo colaborador, né? Então a gente tem essa concretização do conceito que a gente está falando aqui quando acontece isso mesmo, né? O cara buscou uma outra oportunidade e voltou porque não atendia os desejos deles, né, ou as necessidades. Uma coisa que eu queria tocar com vocês, e também não é no tom propaganda, mas para explicar, porque uma empresa como a Tuto vai ter um custo e vai ter um valor de manutenção e de contratação, e muitas vezes as pessoas só olham e dizem assim, não estou no momento de investir, não posso investir, não tem como, o momento é delicado. Eu queria que vocês explicassem como que vocês tornam ótimo, como é que vocês otimizam, como é que vocês tornam mais eficiente o processo, porque existem muitos RHs que fazem essa parte sozinhos, né? Então, ele contata plano de saúde, ele sabe quanto é gasto, quanto cada recurso. Então, vocês propõem com esse trabalho de fora, de uma consultoria, de uma empresa que está olhando de fora, e muitas vezes a empresa vai olhar e dizer, não, mas eu já tenho isso aqui. Como que faz para mostrar nesse discurso de que o de fora pode implicar um custo inicial, mas que esse gasto interno nem sempre é eficiente, à medida que o RH já tem outras 10 mil atribuições, né? Óbvio. O que a gente percebe hoje muito no RH, né, e que, principalmente, olha, quando a gente vai fazer, às vezes, um estudo de viabilidade, a dificuldade que eles têm de nos passar informações para que a gente consiga montar cenários para eles, para viabilizar, muitas vezes, uma metodologia. Mas vamos voltar umas casinhas, até porque hoje a plataforma ela também consegue estar administrando o benefício de maneira tradicional. Por exemplo, eu quero administrar os benefícios do grupo RBS, a gente poderia estar colocando tudo isso na plataforma, dando visibilidade para os colaboradores de vocês e auxiliando o RH. Onde a gente auxiliaria o RH? Em processos principalmente os operacionais, onde às vezes eles fazem muitas coisas manuais pelo fato de que os fornecedores eles não têm interface, ou o processo está sendo feito lá por uma pessoa que está incluindo o recém-admitido no plano, excluindo o desligado que recém, né, saiu da empresa e tudo mais. A gente otimiza esse processo. Isso é um ganho que o RH tem. Ele diminui, ele faz o mesmo processo ainda, mas de uma maneira diferente. E um outro processo que a gente vê que é muito visto com muito bons olhos pelos nossos clientes é o processo de auditoria de alguns benefícios. Por exemplo, aqui o grupo RBS, sei lá, tem não sei quantas mil vidas no plano de saúde. A gente consegue hoje buscar a posição cadastral que tem no plano de saúde e fazer um bate cadastral do que tem aqui com o que está lá no plano. E acontece muito de que há divergências, né? A gente descobre muitas vezes nas implantações que famílias que foram, né? O colaborador foi desligado há 6 meses e tá ele e a família no plano e nem ele sabe mais, né? Tá lá, já jogou fora a carteirinha do plano e que ele não tem mais. Então isso é um saving muito grande, né? Às vezes da conta, né? Então, um bate cadastral, consolidação de faturamento, que são processos manuais, muitas vezes feitos pelos RHs, e que a gente otimiza. Isso é um ponto que é bem ganho operacional. Ponto. Um outro ponto é o ganho de imagem, né? Que aí é o que a gente estava falando. O ganho de imagem, né, de marca empregadora, o ganho de imagem de que o teu colaborador ele vai ter noção, então tem um ganho de atração e retenção dos teus talentos, de atrair e reter, né, que é porque ele está tendo essa visibilidade do que ele tem.
Porque hoje a gente está, às vezes, numa empresa e não sabe quanto que a empresa está gastando de benefícios com a gente. Se a gente fosse para um concorrente, de repente a gente ia descobrir, opa, mas agora eu sei que eu ganho 2.000 em benefícios e lá no outro ele vai me dar o refeitório só, né? Acontece, principalmente na indústria, né? Tem muito disso. Então, os ganhos principalmente são ali, tá? No processo operacional e de auditoria, né? E depois de imagem. Júlio, como que vocês, tu falaste no início do programa e eu peguei isso para trazer agora que a gente está falando de otimização, como que vocês se atualizam do ponto de vista, porque vocês falaram, vocês desenvolveram uma plataforma que é adaptável e customizável ao padrão de cada cliente, mas imagino que vocês também tenham o desafio de acompanhar as transformações legais, né, trabalhistas, as transformações nas negociações sindicais, que aí são de cada categoria e cada setor, mais as dinâmicas de mercado. Esses funcionários que agora são híbridos, há algumas empresas que têm um funcionário em Rondônia, outro em Porto Alegre, outros que têm um funcionário no exterior, né? E eu queria perguntar para vocês como que é manter o fluxo da oferta dos clientes de vocês sem perder de vista que vocês são uma empresa que tem no DNA inovação e que, portanto, precisa continuar pensando coisas novas o tempo inteiro. A gente, né, como toda empresa de tecnologia, tem que estar muito ligado, né, em todos o entorno dos negócios onde a gente atua, né. Voltando numa pergunta anterior também, né, que tu fizeste, a gente, quando começa com o cliente, a gente não termina ali, né? A gente vira um parceiro do cliente na área de benefícios também. Então, a gente está sempre ouvindo, entendendo o que está acontecendo. Tem clientes com unidades em todos os estados do Brasil, então a gente percebe a convenção coletiva de determinado estado, agora tem um regramento assim. Ah, que bacana. Então, a gente poderia criar uma funcionalidade na ferramenta para expandir para todas e entender isso como, né, um processo melhor. A gente fica de olho nas notícias do mercado, na consolidação dos players, né, ver o que está acontecendo na legislação também e sempre tentando antecipar o movimento e traduzir isso numa funcionalidade, num entendimento, né, num processo que pode melhorar no cliente. Então a gente tem uma escuta bastante ativa, digamos assim, né, de tecnologia, do mercado de RH, do mercado de benefícios, enfim, e também sempre ouvindo o que os clientes trazem para a gente, né. Quantas pessoas trabalham com vocês? Vocês estão em Caxias, vocês estão em Porto Alegre, vocês estão em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, a gente já definiu todo o vocês no mercado, agora vocês voltando para casa, como que funciona? Vocês trabalham em home, vocês trabalham em escritório, como é que vocês atendem os clientes de outros estados? Eu quero saber agora um pouco mais da parte operacional de vocês. Claro. Hoje nós somos em 12, né? Nós temos algumas pessoas em home, porque nós também tivemos que contratar muito, né, na época de... Final de pandemia ali que estava todo mundo querendo muito profissional de tecnologia. Então, nós temos um em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, um desenvolvedor, um em Jataí, Goiás, e tem uma colaboradora que, mais recente, mas está em São Paulo, em Orlândia. Então, esses são os 3 de home office, né? Mas nós somos muito flexíveis também, né? Temos, às vezes, tem alguém que quer ficar de home office mesmo em Caxias do Sul, né? Trabalhando lá no escritório, geralmente, a gente, né? Tranquilo, uma empresa de tecnologia, né? Quero ficar. Tem um colega que ele é de Santa Maria, né? Então, de vez em quando ele quer ir a Santa Maria ver os pais, ele fica de home office. Sobre como a gente atende nos outros estados, hoje facilitou muito, né? As reuniões online, então acontece muito que a gente às vezes precisa dar um suporte para um cliente através de reunião online, e aí essa equipe de suporte está sempre em contato com os clientes, né? Temos as implantações, algumas acontecem, a maioria delas remota. E vocês 12 desenham um pouquinho rapidamente. Assim. Hoje nós temos uma equipe no comercial, né? E atuando comigo e mais ali na parte comercial. Um grupo de desenvolvedores, que é a maior parte hoje, né, do time, é desenvolvedores, precisamos deles, né, muito. O core, né, do negócio. Core, e atendimento, né, então tem uma gerente de atendimento e relacionamento que tem as meninas ali que fazem as analistas de implantações e
e financeiro. Então é uma equipe bem enxuta, né? A gente consegue fazer bastante coisa. Enxuta, mas eficiente, a gente costuma dizer também, né? Principalmente ali no desenvolvimento, que são 5, né? 5 pessoas. São em 5 no desenvolvimento. Então o Júlio tem a equipe dele ali, que é o que move aí realmente a parte do time. A gente está atendendo hoje em torno de 60 clientes, mais de 35 mil colaboradores ativos na plataforma, né? Espalhados pelo Brasil, né? Diversos clientes. Alguns clientes menores, como o Júlio falou, mas alguns clientes com um número significativo aí de colaboradores. Vocês também têm esse desafio, imagino, mesmo que empresas que olhem para recursos humanos de uma maneira um pouco mais qualificada, é um desafio de mostrar um serviço que era feito até ontem, eu tô, claro, né, sendo metafórico, de uma forma muito manual, né? Até muito pouco tempo atrás as empresas ligavam e agendavam aquela reunião presencial com o plano tal para saber qual era o desconto tal, empregado a quantas pessoas, e se tivesse mais pessoas, avanço, tu tem que fazer uma nova negociação. Para quem tá do outro lado, era uma parte que era feita parte do departamento pessoal, mas também o financeiro, mas também o planejamento estratégico, o marketing, enfim. Compras, envolve todo mundo. Então, vocês também têm esse papel, e eu queria perguntar para vocês, porque a gente convive hoje com gerações distintas, né? Pessoas que faziam esse processo de forma manual. Como é esse processo de, aspas, educar, eu digo de explicar que vocês não precisarão estar no lugar e que nem sempre precisa ter uma reunião para resolver algumas coisas que podem ser um ajuste na plataforma? Eu acho que até eu me surpreendi, tá? Eu achei que a gente ia ter mais dificuldades com isso, né? E eu percebo, assim, que hoje, às vezes, mesmo reuniões na cidade, a gente tem alguns RHs que, não, vamos fazer remoto, essa primeira conversa, e depois a gente vai ali. Eu gosto muito do presencial, adoro, né? Acho que nada melhor que uma boa conversa presencial. Mas a gente não teve tantas barreiras assim. Achei que realmente, num primeiro momento, sim. O que muitas vezes soa mais como barreira para nós, eu vejo isso no dia a dia, muitas vezes lá na implantação, que as empresas às vezes acham que elas vão ter barreiras com o colaborador lá na ponta que não está acostumado, né? E eu sempre respondo, eu sempre vou com uma contrapartida ali na resposta, e pergunto assim, mas gente, todo mundo tem conta digital hoje. Todo mundo usa o WhatsApp, né? Eu tenho certeza que eles, né, têm. Então, a gente, às vezes, precisa quebrar um pouco disso. A barreira maior, às vezes, é lá na ponta, que as empresas acham que os colaboradores, muitas vezes, não vão ter a capacidade de poder escolher ali, não vão ter o discernimento, mas a gente se surpreende. Eles são muito espertos, todo mundo hoje tem muito acesso à tecnologia, né? Eu sei que não é o core de vocês mostrar ou sair apresentando tipos de benefícios que a empresa não tem e pode ter. Mas imagino que nesse diagnóstico que vocês fazem nas empresas, isso deve surgir. Deve ser alguma coisa de dizer assim, olha, vocês investem tanto recurso, tem um não dispêndio aqui, né, uma não energia aqui. Se as empresas optarem e perguntarem para vocês, tá, olha, achei essa ideia de custear, permitir que a pessoa escolha academia ou ensino muito boa, mas não sei para onde ir. Como que ela faz? Ela pergunta para vocês, vocês guiam um caminho para buscar uma outra consultoria, tem que fazer internamente? Como é que funciona isso? A gente pode estar ajudando eles no processo de consultoria, se for acionado, sim. Apesar de que eu acho que tem uma parte na plataforma, né, o Júlio também pode me ajudar se for o caso, que a gente tem dashes, né, onde demonstra para eles até o custo versus engajamento, dependendo do benefício né, então dentro da massa de colaboradores que eles têm, qual é o custo versus engajamento. Então ali ele já consegue ver, eu tenho 10 mil colaboradores e 5% estão usando aquele benefício, e eles me gera isso aqui de custo. Né? Então eu consigo também já demonstrar para ele ali, mas sim, às vezes a gente é acionado por alguns clientes e consegue até fazer um bench dentro da nossa base, né, com outros benefícios. Eles trocam muita experiência entre eles, é muito legal também. Elis, preciso que você me cite 2, 3 clientes que a gente gostaria de trocar experiências sobre benefício. Eles se trocam muito também. Hoje a área de gestão de pessoas, ela está bastante integrada, é um ponto super positivo. Então a gente consegue ou ajudar na consultoria, ou através da própria análise da própria plataforma,
ou muitas vezes entre os próprios clientes eles fazem esse bate-bola aí de entender o que cada um está oferecendo e quais são os diferenciais, né? Uma coisa que vocês falam bastante no site de vocês, eu acho importante eu trazer aqui também, é meio subjetivo isso, mas se fala em aumento de produtividade, em ganho de marca. E marca é uma coisa absolutamente subjetiva e a gente tem marcas ascendendo com um valor absoluto que não são marcas físicas, né, que a gente não pega, e aquelas tradicionais marcas que a gente pegava outrora e que caducam no mercado, os bancos analógicos, eu chamo de bancos analógicos, são todos, os meus bancos inclusive, mas hoje sofrem com uma ameaça de bancos que são nativos digitais. Eu sei que não é papel de vocês falar sobre essa questão de marca, mas como que vocês percebem isso, assim? Como que vocês percebem nessa construção e como sinalizar isso? Porque é uma coisa que fica intangível, sabe? Aquela coisa de que quando a derrota vem todo mundo sabe, mas se a vitória vem ninguém comenta. Como que faz para que as empresas tenham a percepção de que, de fato, a sua marca, a sua satisfação interna, o seu reclame aqui, né? O seu Glassdoor lá melhorou. Como que faz isso? É subjetivo, como você mesmo comentou, né? Mas a gente percebe algumas movimentações, né? E até recentemente está se falando, né, em CLT Premium, né? Então isso já é um conceito que vem, né? É uma empresa que remunera bem o seu colaborador, tem um ambiente bacana, tem benefícios adequados, né? Então isso acaba sendo marketing indireto, né? Eu estou trabalhando aqui nessa empresa, poxa, eu fico olhando ali para a grama do vizinho que é mais verde, eu vou para lá porque alguma coisa me chamou a atenção, né? É subjetivo, mas a empresa às vezes consegue tangibilizar isso, né? Com a sua oferta, seja ela de benefícios, com a sua oferta de modalidade de trabalho combinada, né? Um benefício que suporta um trabalho híbrido, que hoje em dia está sendo bastante valorizado, né? Então, tem um hype na hora de ir para um site de vagas, por exemplo, a empresa ela consegue se destacar no meio de algumas outras, né? Então, assim, é um trabalho que envolve a estratégia da empresa, né, o marketing dela, mas também o RH, porque, né, seja o banco digital ou não, tem pessoas ali atrás que fazem a roda funcionar e precisam, né, dos incentivos, né? A gente sabe que no RH, o primeiro ponto é sempre o salário, né, mas ele é o primeiro a ser não percebido com o tempo, né? Então, entram essas outras coisas, o bem-estar, o cuidado, né? A remuneração estratégica, e a gente se insere um pouquinho nisso e tenta fazer o cliente entender também que isso é um instrumento e que ele pode utilizar essa arma junto com o seu demais arsenal aí para buscar consolidar a marca. Elis, vou perguntar, o teu cargo é diretora de novos negócios e eu tenho que te perguntar, o momento é muito bom, no sentido de que vocês conquistaram espaço e os próprios, pelo que vocês falaram, os próprios clientes falam de vocês para outros clientes. Isso é uma grande vitória. No entanto, vocês mesmos já destacaram que as tecnologias, elas vêm muito mais rápido do que muitas vezes as pessoas são capazes de perceber elas entrando no cotidiano. O que a Tutu pensa para o seu futuro, que tipo de possibilidades e que tipo de ameaças vocês percebem também? Eu queria saber como é que vocês têm desenhado esse momento com a inteligência artificial generativa, com trabalhos que não estão regrados dentro de maneiras formais, né? Agora, aqueles trabalhos por quantidade de tempo, ou aquelas tarefas que são divididas entre mais de um colaborador. Queria perguntar para vocês como é que vocês têm analisado esse cenário. O que a gente pensa muito, né? E tem olhado e tá no horizonte, né? O Júlio Tecnologia, ele também pode tá auxiliando, é justamente estar inserindo IA, né, dentro do nosso processo de administração de benefícios, né, auxiliando muitas vezes, né, ou trazendo para o colaborador ali opções já baseadas no perfil dele, né, para auxiliar muitas vezes o RH também na escolha de mais benefícios, baseado dentro de um processo de um algoritmo que possa estar verificando isso e autoaprendendo com a massa que vai entrando dentro da plataforma, né, porque a gente vai tendo todos esses dados. Então isso é algo que está muito no nosso radar, né, Júlio? Eu não me perdi na tua outra pergunta. Não, e as ameaças, tu falou dos pontos positivos, né, também, né? E ao mesmo tempo, acho que as ameaças, a gente sempre vê muito, às vezes, o mercado mesmo, né? De não estar acompanhando ou muitas vezes achar que aquilo não é para mim.
né? Aquilo ainda não estou pronta para isso, né? De achar que o colaborador dele lá na ponta não está pronto para aquilo. Então, eu vejo isso hoje como uma ameaça. Apesar das empresas estarem cada vez mais ouvintes, né, ou tendo essa visão de que, eu preciso melhorar esse processo, eu não quero mais fazer coisas manuais, mas a gente percebe ainda uma evolução mais lenta desse processo quando a gente fala lá da ponta de trás lá da empresa, né. As pessoas querendo muito e precisa alguém ter essa disrupção, né, na verdade é o que aconteceu com os bancos digitais, né, eles mostraram uma nova maneira de fazer, né, e foi, né. Então hoje eu vejo ainda que as empresas elas querem muito, às vezes ter uma evolução na parte de benefícios e elas não têm a velocidade, porque tem uma mudança de paradigma e precisa olhar um pouco diferente, senão você não faz, né. Mas eu vou ter esse problema ou aquele problema. Não, se você tem muitos ganhos, né? Não tem quase problemas. Os problemas às vezes estão na nossa cabeça. Então esse eu vejo como uma ameaça às vezes. E também tem a ideia que a gente percebe aqui, a gente fala muito com as pessoas que vêm aqui, de muitas vezes atender clientes extremamente tradicionais, e aqui não é uma crítica, é simplesmente um diagnóstico. Empresas que circulam e trabalham da mesma forma, cooperativas, agropecuárias, supermercados, e que trabalham, e muitas vezes as pessoas falam assim, uma empresa como essa não vai assumir. E às vezes a empresa está disposta a resolver esses problemas, né? Eu imagino que vocês têm muito clientes de mercados que são tradicionais do ponto de vista histórico, assim. Exato, a gente pensa assim, eu tenho uma empresa que, ela é uma indústria lá da Serra Gaúcha e tudo mais. Mas eles fizeram, e eles pensaram isso há muito tempo até. E ganharam prêmios de RH por causa dessa inovação. Então, não tem, né? As empresas de tecnologia é muito meio que normal, né? Já tem flexibilidade, mesmo que às vezes seja no tradicional, elas já estão dando uma certa flexibilidade. É a mesma coisa o pessoal achar que lá no passado o home office não ia funcionar. E funciona. Hoje tem híbridos, muitos modelos híbridos, e as pessoas não perdem mais tanto tempo no trânsito, né? Então, da mesma maneira, mas é muito de como que você vai assumir, e voltando até um pouco da pergunta, da resposta que o Júlio deu antes, o RH, se ele souber vender bem essa ideia, ele tem muitos ganhos na ponta, mas às vezes se peca na comunicação. Se faz um programa super bacana e na hora de comunicar não anda isso lá dentro e ele morre, porque ele também tem essa ameaça às vezes de ser de algo ser muito bacana, errada, às vezes já e aí bem compreendido, gera né? um ruído interno e aquilo não sabe se explicar ele e morre toda uma ideia bacana que se foi pensada. Então, um dos pontos de uma implantação, seja de benefício tradicional, com uma plataforma onde ele tem a visibilidade, quanto flexível, que ele vai ter uma possibilidade de troca de benefício por algo que ele queira mais, passa por uma boa comunicação. Sem uma boa comunicação, pode ser que tudo seja, né, é aquela história da água no chope, né, ou do leite que talhou, né, é muito parecido. Elis, Júlio, eu vou pedir para vocês se despedirem dos nossos ouvintes, mas também darem um recadinho final, de repente darem o site para as pessoas conhecer. Lá no site também tem recortes de onde vocês saíram, matérias com vocês, dicas ali no blog de vocês também. Vale a pena conhecer. Queria que vocês deixassem, mas eu já deixo desde já o agradecimento a vocês. Obrigada. Não, eu gostaria muito de agradecer, né, novamente, como eu fiz anteriormente. Agradecer também, né, toda a audiência. O nosso site é tuto.com.br, né? Nós temos as redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, é Tuto com você, com VC, né? É Tuto com 2 T's, o Tuto segundo com 2 T's, isso, e com VC, né? Então, com você. Nos acompanhem lá, a gente sempre tenta trazer realmente, né, artigos de blog, artigos de algumas novidades sobre o mercado, sobre a plataforma também, coisas que a gente vai sempre liberando. Eu estou super à disposição, né, sou diretora de negócios, então, né, tem lá o meu contato também, né, é elis.pool@tuto.com.br. Podem entrar em contato comigo, bem tranquilo, a gente está sempre à disposição e agradecemos. Obrigado. Não, agradeço, né,
e reiterando aí o que eles falou, quem tiver dúvidas, contate a gente adora falar sobre o assunto, né? Deu para ver aqui que a gente se estende, né, nos tópicos, o nosso site está aí, as redes sociais estão aí, a gente está tentando trazer conteúdos não só da empresa, né, mas sobre a área, sobre os ganhos que as empresas podem ter com benefícios, com gestão de pessoas, né? Então somos aí apaixonados um pouquinho pelo, né, ou muito pelo assunto, e agradecer o espaço aqui para poder falar um pouquinho, né, da gente e conhecê-los também e nos colocar à disposição. Legal, muito legal. Tutu com 2 T's, tá, pessoal? .com.br. A gente agradece a Elisa, agradece o Júlio e agradece a tua audiência por ter ficado com a gente até aqui ao finalzinho. A gente já aprendeu um pouco mais sobre o setor de gestão de benefícios e a gente convida tu também a ouvir os nossos episódios antigos que falam de outros temas das organizações, das empresas, das escolas, e te convida para estar aqui também na próxima semana. Até lá, tchau, tchau!